Olá, tudo bem? Hoje vamos dar continuidade ao tema que iniciamos no encontro passado. Falávamos da União Europeia e falaremos também um pouco da Rússia, né? Já tive a oportunidade de explicar por que eu estou envolvendo essas duas regiões, elas estão intimamente ligadas ali naquele continente, principalmente na história mais recente, né? E falamos um pouco sobre o histórico que deu origem ao que você conhece hoje como União Europeia, né? Os tratados todos que foram consolidando esse acordo regional, os contextos em que eles foram nascendo, né? E estamos falando das adesões de países a esse bloco. Ele inicialmente começa com 6 fundadores, no Tratado de Roma, que fundou a Comunidade Econômica Europeia, e ele ganha 3 adesões nos anos 70, né? Mais 3 nos anos 80 e mais 3 nos anos 90. Né? É chamada Europa dos 15. E é justamente nos anos 90 que você tem o fim da Guerra Fria, a reunificação alemã, a emergência da Europa como um bloco de poder global. Né? E aí dentro da Europa é uma tensão, né? Porque a Alemanha já se consolida como a maior nação da Europa nesse momento. Tem uma moeda forte, o marco alemão, e agora reunificada, o horizonte da Alemanha se torna mais promissor, né? Inclusive como uma ponte entre a Europa Ocidental e a recém-chegada Europa Oriental, que até então estava sob a cortina de ferro soviética. Agora acabou, né? A Guerra Fria, acabou a União Soviética, acabou o sistema socialista na Europa. E aí há uma transição e todo um interesse, né, de investidores, interesse político, em se aproximar desse leste europeu que tanto tempo esteve isolado, né, visto como uma janela de oportunidades. Né? E a Alemanha seria uma ponte importante sobre essas duas Europas. Né? E isso tudo incomodará a França e a Inglaterra. Né? Vão se sentir ameaçados por uma nova Alemanha que se coloca de pé na Europa. Né? E é aqueles fantasmas, né, de Alemanha que fica forte, que fica expansionista, que leva à guerra, e levou a Europa a 2 guerras mundiais no século XX, e esses fantasmas todos vêm à tona. E a famosa frase do Mitterrand, né, que era o presidente da França, François Mitterrand, a França ama tanto a Alemanha, né, os franceses amam tanto os alemães, que querem continuar vendo 2 Alemanhas, né, se opondo, de certa forma, à reunificação alemã, comandada pelo famoso Helmut Kohl, né, na Alemanha Ocidental, né, e avalizada pelos soviéticos, pelo Mikhail Gorbachev. Né. Dizem que o Mitterrand e a própria Margaret Thatcher na Inglaterra tentaram persuadir lá o Gorbachev para ele impedir a reunificação, né, mas ele não se dispôs a fazer isso. Então a gente tinha uma preocupação. E aí, como é que eles neutralizam um pouco esse poderio alemão? Né? O Tratado de Maastricht é um passo para isso. Quer dizer, a Alemanha abre mão do marco alemão, sua moeda, que ela tem domínio sobre a sua própria moeda forte. Né? Ela abre mão em nome do euro, que é uma moeda coletiva, com todos os riscos que isso tem, né? E isso é um sinal de que a Alemanha continua empenhada na unidade e não na divisão. Né? Então foi um gesto simbólico, né? E colocaram a Alemanha na parede. Né? Se ela não aceita, as desconfianças se tornam reais. Né? E aí a Alemanha topa aderir ao euro e abrir mão do marco. Em compensação, exige que o Banco Central fique na Alemanha, ele fique em Frankfurt, Banco Central Europeu. Então, falando nisso, é bom lembrar que a União Europeia é uma organização que tem uma série de organismos. Né? Então, você tem a Comissão Europeia, né? Que é um órgão que tem um caráter mais executivo, né? Tem o Conselho Europeu, que tem um caráter mais decisório, junto com o Parlamento Europeu. Né? Os europeus elegem parlamentares que o representam no Parlamento Europeu. Né? Eles têm um Tribunal de Contas, tem um Tribunal Penal, né? Tem um Banco Central, então uma série de organismos. Parte desses organismos estão distribuídos na Europa. Então, a sede do Parlamento Europeu é em Estrasburgo, na França, a sede
do Conselho Europeu, né, Comissão Europeia, eles costumam ter Bruxelas como a capital, né, da União Europeia, na Bélgica, né? Assim, uma fictícia capital da União Europeia seria Bruxelas, na Bélgica, né? Então, esses órgãos estão distribuídos em alguns países, né? O Banco Central fica em Frankfurt, então, só para você entender, né? E aí, então, com a chegada do Tratado de Maastricht, nós temos a formação da União Europeia e a futura zona do euro, que é instituída a partir de janeiro de 2002, né? Em 2004, você tem uma nova adesão importante, porque são 10 países ao todo que vão aderir, né? E eles ali do leste europeu, os antigos satélites soviéticos, né? Ou, no caso da Letônia, Lituânia e Estônia, antigos integrantes da União Soviética, né? Eram parte integrante da União Soviética, que se esfacela, né? Então, em 2004 você tem a adesão da Letônia, Lituânia e Estônia, da Polônia, Hungria e República Tcheca, porque a Tchecoslováquia lá da Guerra Fria se dissolveu em 2 países, né? República Tcheca e Eslováquia. Então, República Tcheca, Eslováquia, Eslovênia da antiga Iugoslávia, né? A Iugoslávia era Croácia, Eslovênia, Bósnia, Sérvia, Montenegro, Macedônia, né? E aí, esse é um pedaço da antiga Iugoslávia que se esfacelou nos anos 90, né? Depois nós vamos ter oportunidade de falar sobre isso também, tá? Mas, então, temos, né? Recapitulando. Letônia, Lituânia, Estônia. 3, né? Polônia, Hungria, República Tcheca. Eslováquia e Eslovênia. As ilhas de Malta e Chipre, no Mediterrâneo, completam os 10 países que aderiram em 2004. Isso cria um certo tensionamento com a Rússia, né? Porque antigos satélites soviéticos, países sobre o qual a Rússia tinha ascensão, influência, estão definitivamente fazendo sua escolha, né? Pela União Europeia, pelo Ocidente, muitos deles pela OTAN, né? Que não foi dissolvida quando a Guerra Fria terminou, está aí até hoje. Isso começa a gerar tensões com o Putin, né? O Putin chegou ao poder já a partir de 99 como primeiro-ministro e depois assumiu plenamente o comando em 2000, né? Está até hoje no poder. E aí o Putin começa a se sentir pressionado, cercado, né? Por organizações no âmbito tanto do comércio como da defesa, né? Isso vai gerar depois futuras tensões na Ucrânia, na Geórgia, né? Depois nós poderemos falar sobre isso mais à frente. Ok? Então, resultado, essa adesão do leste europeu, de um lado é uma oportunidade, né? São países que precisam ser modernizados, tem demandas reprimidas, mão de obra qualificada e mais barata, né? Tanto que muitas indústrias de uso intensivo de mão de obra, né, foram para lá, para essa região, foram para o leste europeu, né? Indústria têxtil, calçadista, bebidas alimentar, até indústria automobilística, né? Foram para essa região, né? Leste da Europa. E aí, pessoal, o que era a Europa dos 15 virou a Europa dos 25, né? Aí tivemos em 2006 a adesão da Bulgária e da Romênia, que eram os 2 últimos países, os 2 últimos satélites soviéticos, né? Que não tinham aderido ainda. Então, fecha esse circuito todo do leste europeu. E em 2013, a Croácia, né? Que da antiga Iugoslávia também foi o último a aderir, até o presente momento, né? Então, isso completou a tal Europa dos 28, né? Porque eram 15 nos anos 90, que viraram 25 nos anos 2004, que viraram 27, né? Em 2006, que virou 28 em 2013. Esses são os 28 países, né? E temos os países da zona do euro. Aí são aqueles países que aderiram ao euro, puderam e tiveram aceitação para aderir ao euro, né? E aí quem são eles, né? Os 6 fundadores, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Alemanha, França e Itália, né? Dos que aderiram nos anos 70, só a Irlanda, né? O Reino Unido hoje não está mais, mas quando estava não tinha aderido, né? E a Dinamarca também não quis aderir. Então a Irlanda, então eu tenho 6, mais a Irlanda 7, né? Dos anos 80, os 3 que entraram, né? Grécia, Portugal e Espanha, os 3 aderiram,
Então, 7 com 3 viram 10. Né? Dos anos 90, Áustria, Finlândia e Suécia. Áustria e Finlândia aderiram, Suécia não quis. Então, passamos a ter os 6 fundadores, mais a Irlanda 7, mais os dos anos 80, 10, né? Mais a Finlândia e a Áustria, 12. Né? E aí, dos que chegaram em 2004, nós teremos a adesão ao euro da Letônia, Lituânia e Estônia, da Malta e Chipre, Eslovênia e Eslováquia. São mais 7, né? Com os 12, 19. Então, esses são os países da zona do euro. Né? Existem países na Europa que não estão na União Europeia, mas aderiram espontaneamente ao euro. Né? É o caso do Vaticano, é o caso de San Marino, é o caso de Andorra. Né? São micropaíses na Europa, né? Que, por uma questão até prática, né, adotam o euro, porque estão inseridos entre países ou dentro de países que adotam o euro, né? Mônaco, na França. Né? Então, eles ficaram, por uma questão de conveniência, aderindo ao euro sem ser da União Europeia. Né? Tá? E uma outra coisa importante também, que está dentro desse contexto, é o famoso Tratado de Schengen, assinado em 85, que é o tratado que rege a livre circulação de pessoas dentro da Europa. Né? E aí ele trata tanto dos europeus, como eles devem ser tratados nessa circulação interna, como os não europeus. Né? Como nós, que não somos europeus, vamos à Europa, somos regidos por esse tratado. Né? Quando entramos nas fronteiras da União Europeia, somos checados pela alfândega dentro do escopo desse tratado. Né? Então, se ele quiser nos exigir passagem de volta, voucher da hospedagem ou carta de alguém que está nos hospedando, né? Um número mínimo de euros dia que você vai ficar lá, né? Ele pode nos exigir tudo isso. Se você não atender essa exigência, você pode ser devolvido, né? Ali mesmo na fronteira, né? Na entrada. Né? E uma vez entrando na União Europeia, né? Que é regida por esse tratado de livre circulação de pessoas, você circula livremente entre os países da União Europeia. Então, se eu saio do Brasil, sou brasileiro, entro na França, sou checado na entrada. E depois eu posso circular dentro da União Europeia sem ser checado a cada fronteira. Né? É verdade que um ou outro país adere parcialmente a Schengen, ao Tratado de Schengen, e cria algumas restrições, faz algum tipo de controle, né, mais aprimorado. Então, nem todo país da União Europeia aderiu a esse tratado. Né? Tem países que não aderiram, por exemplo, a Irlanda não aderiu, né? Na época o Reino Unido aderiu parcialmente, né? E tem países fora da União Europeia que aderiram, né? Suíça, Islândia, né? Noruega, são alguns países que não estão na União Europeia e aderiram ao Tratado de Schengen, que é o Tratado de Livre Circulação. Né? Então, você vai poder observar no mapa que tem países da União Europeia que aderiram, outros são da União Europeia não aderiram, e países que não são da União Europeia e que aderiram. Né? Então, é importante ficar atento a isso também. Okay? Tranquilo? Nós sabemos que a Europa, toda essa engenharia de integração da Europa, pacificou a Europa de alguma forma, né? Nunca mais precisaram entrar em guerras, fortificou a economia deles, de certa forma é um bloco econômico que também se protege, né? Eles têm lá a política agrícola comum, né? Eles têm regras muito rigorosas no âmbito sanitário, no âmbito técnico, né? Cotas, né? Para tentar proteger o mercado deles. Né? E é claro que eles intensificaram as trocas entre eles e ganharam força para trocar com o resto do mundo. Porém, a partir da crise financeira que se espalhou pelo mundo, né? A crise imobiliária americana de 2008, a Europa foi fortemente impactada por essa crise, principalmente os países conhecidos como PIGs, né? Que é uma sigla, um acrônimo pejorativo, né? Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha, né? Os porcos, né? Que foram países que estavam muito desequilibrados do ponto de vista fiscal, quer dizer, entre o que arrecadam e o que gastam, estavam bastante desequilibrados, e estavam endividados, foram buscar empréstimos, emitiram papéis, né? No mercado para buscar recursos, né?
E quando estoura a crise imobiliária americana, o que vai acontecer? O mercado financeiro global se retrai, os bancos ficam bem mais restritivos, né? E aí os estados da Europa, que estavam mais endividados, passaram a ter dificuldade de renegociar suas dívidas e também de honrar seus papéis, né? Os papéis que tinham colocado no mercado. E aí há um clima de possível falência, né, de alguns países da Europa nesse momento, né? Principalmente ali em 2009, 2010. E isso gerou uma crise que foi contaminando a zona do euro, né? E aí teve que haver um choque, né, de emergência lá, dado pelo Banco Central Europeu, pelos principais bancos credores, que eram da França e da Alemanha, a FMI, né? Juntou-se lá uma força-tarefa para poder irrigar as economias desses países e salvá-los, né? E salvar a zona do euro, né? E a partir daí veio a necessidade de ter regras mais rígidas no controle de tudo isso, né? Do déficit, né? Os países têm um pacto fiscal entre eles, nem todos concordaram com isso, mas uma boa parte aceitou. Foi aí que nasceu o Tratado de Lisboa também para melhorar o funcionamento da União Europeia, né? Então, a crise que atingiu a Europa mais forte que atingiu os Estados Unidos, gerou também repercussões no campo político, né? Porque para os países conseguirem empréstimo para poder pacotes de ajuda, eles precisavam fazer ajustes, né? E os ajustes são geralmente políticas bastante recessivas, né? Onde você corta subsídio, você corta benefícios sociais, reforma a previdência, demite, né? A própria economia contrai, e isso gerou uma grande satisfação popular, que se refletiu nas urnas. A população, então, começa a votar em partidos de oposição aos que estavam no governo naquele momento, né? Então, por exemplo, na Inglaterra, o Partido Trabalhista é ligado ao Partido Conservador, né? Na França, o centro-direita dá lugar ao centro-esquerda, né? E depois ao centro, né? Então, vai haver mudanças no panorama político da Europa, um avanço da extrema-direita, inclusive neonazistas, né? E aí começa uma série de contestações à globalização, ao bloco econômico, né? Daí, fruto disso é o Brexit, né? As políticas de imigração, né? Começam os sentimentos nacionalistas, xenófobos, né? Começam a ser inflados dentro da Europa, né? Isso se reflete nas eleições, na política, né? Marine Le Pen, né, que é mais da extrema-direita na França, neonazista sendo eleito no parlamento grego, né, neonazismo ressurgindo mesmo contra a lei na Alemanha, né, e aí começa o discurso lá do Reino Unido a favor do Brexit, fortalece aquela corrente que sempre existiu dos eurocéticos, né, que nunca acreditaram muito nessa questão do bloco. E isso vai levar a um plebiscito em 2016 no Reino Unido, promessa do primeiro-ministro David Cameron para se reeleger. Ele era contra a saída, mas prometeu fazer uma consulta, e nessa consulta, por uma margem muito apertada, o Reino Unido opta por sair. E aí começa uma longa e dolorosa negociação, em parte levada pela Theresa May, que substituiu o David Cameron, que logo em seguida ao plebiscito renunciou, e terminou nas mãos do Boris Johnson, que é mais conservador ainda, e de uma linhagem de ruptura mais dura, mas estão negociando lá, né? E um dos pontos que mais se debate é a questão da fronteira entre as Irlandas, né? Que hoje é uma fronteira que eles chamam de mole, né? Onde o cara da Irlanda, da República da Irlanda, entra livremente na Irlanda do Norte, né? Que é do Reino Unido, mas que poderia essa fronteira vir a endurecer, né? Porque a Irlanda do Norte está no Reino Unido, o Reino Unido não está na União Europeia, mas e a República da Irlanda, que faz fronteira com a Irlanda do Norte, está na União Europeia. Então teria que haver um rígido controle de fronteiras ali. E aí isso pode reacender movimentos separatistas na Irlanda do Norte, os católicos norte-irlandeses, né? Querem se separar. Então, isso também você vai poder ver mais tarde em um outro episódio que vamos falar sobre isso. Então, é isso, né? Está se discutindo isso e como o Reino Unido vai se relacionar comercialmente com a Europa a partir daí, né? O Boris Johnson tinha feito promessas, agora recuou nelas. Então, a polêmica está instalada ainda por ali, né? E essas mudanças todas na Europa produziram guinadas políticas, né? E muitos líderes passaram a fazer algumas concessões, né, para poder sobreviver.
A Europa também passou a conviver com um grande número de refugiados, de atentados terroristas, né? Muito em função da desestruturação ali da Síria, do Iraque, do Afeganistão, intervenções, né, que o Ocidente fez, principalmente depois de 11 de setembro, né, com apoio da Europa, né? Norte da África, né, com a derrubada do Gaddafi na Líbia pela OTAN. Então, as próprias intervenções que a própria Europa participou geraram um refluxo, né, de refugiados dentro da Europa, e isso tudo amedrontou muito os europeus, né, mais o desemprego crescente, a insatisfação crescente, e aí o Brexit é resultado disso também, né? O mundo está passando por esse processo de desglobalização, né, e tudo mais, né? De ir nada mais à direita, a própria primeira eleição do Trump, né? E tudo mais, ok? Tranquilo, pessoal? E em relação aos candidatos da União Europeia, que eu já tinha falado anteriormente, a gente tem países como Sérvia, da antiga Iugoslávia, né? Bósnia e Herzegovina, Kosovo, que ficou independente da Sérvia, né? Macedônia do Norte, da ex-república, era uma ex-república da Iugoslávia, né, que se transformou em Macedônia do Norte. Tinha até um atrito com a Grécia, porque a Grécia não aceitava esse nome, Macedônia, apenas, né, porque é homônimo a uma região da Grécia chamada Macedônia também, e os gregos tinham medo de instigar o separatismo. Então, a Macedônia do Norte, né, o Montenegro, né, a Turquia, que é o candidato mais antigo, né, à adesão, e sempre enfrentando resistências, né, porque a maioria é muçulmana, né, há muito preconceito, é um país populoso, terá muitos votos no Parlamento Europeu, né, e ao mesmo tempo a Europa, na tentativa de impedir a adesão da Turquia, ela trabalha com aquelas questões todas, aqueles nós ruins de desatar, né? Pedindo que os turcos tenham melhor trato com as mulheres, né? Em função do modelo muçulmano, muitas vezes acha que a mulher tem seus direitos violados, né? A questão dos curdos, né? Que querem independência do Kurdistão, e aí dizem que os turcos violam os direitos humanos deles, né? Há uma questão envolvendo a ilha de Chipre, né? Porque parte da ilha de Chipre está sob domínio turco, parte está sob domínio grego, né? A parte de Chipre está na União Europeia, a parte grega, né? A parte turca não está, né? Então, querem resolver essa divisão de Chipre entre Grécia e Turquia, mas é um outro nó quase impossível de desatar. Então, com isso tudo, a Turquia vai ficando escanteada, né? Porém, preocupa, né? Porque a Turquia é hoje uma espécie de dique, né? Que impede que milhões de imigrantes entrem na Europa, né? E a Turquia, nessa rejeição que a Europa tem em relação a ela, está cada vez mais se aproximando de outros países, da Rússia, né? Tem se inclinado em outras direções, né? E aí isso preocupa, porque a Turquia é um país estratégico, é um país da OTAN, é um país ali na passagem da Europa para o Oriente Médio, tem todo o seu valor, né? É uma economia emergente, beleza? Mas é isso. Então, pessoal, em relação à União Europeia, né, só para você ter uma noção de como ela funciona e como é que ela evoluiu até os dias de hoje, é isso. Então, agora, a saída do Reino Unido é o último passo que a União Europeia deu na história recente, né? Sobre a Rússia, nós temos o quê? A Rússia ela tem aquele momento pós-fim da União Soviética imediatamente, que são os anos 90, a era do Boris Yeltsin, né, que foi o sucessor do governo do Gorbachev, acabou a União Soviética, ele assumiu o comando da Rússia, se reelegeu, né, passou uma década praticamente no poder. E foi uma época de uma crise profunda na Rússia. Crise econômica, crise social, né, de muita violência entre disputas por setores da economia do país, entre grupos criminosos, né, máfias, né, e assim, uma desestruturação do país, da economia, uma falência. Em 98 a Rússia inclusive faliu, né? E o Putin chega justamente nesse momento em que o Yeltsin renuncia em nome do Putin, e o Putin assume, e de lá para cá ele não saiu mais do poder, né? Ele se tornou presidente por 2 mandatos, depois ele não podia ter um terceiro mandato, ele se torna primeiro-ministro e indica um apadrinhado, Dmitry Medvedev, né, para ser o presidente, enquanto ele se torna primeiro-ministro. Aí depois ele volta a alternar, mas, né, alterna com
no cargo de primeiro-ministro ele pode ser presidente por mais 2 mandatos, né? Inclusive agora, recentemente, ele fez uma nova manobra, né? Ele conseguiu aprovação lá no parlamento russo de reforma da Constituição que permitirão a ele mais 12 anos no poder quando terminar esse mandato que vai até 2024, né? Então o Putin é o novo czar da Rússia, né? E o Putin é o cara que vai pegar a Rússia no fundo do buraco lá do poço e vai erguê-la, né? Obviamente, também favorecido por uma era de economia global em forte expansão, né? Aqueles anos 2001, 2008, a economia mundial se expandiu fortemente, né? Capitaneada pela China, os Estados Unidos viveram uma era de muita prosperidade durante a era Clinton e depois durante a era Bush, né? Gerando a famosa bolha imobiliária. Os emergentes estavam crescendo bastante, Brasil, Índia, né? Criou-se até o termo BRICS, né, para falar desses emergentes que estavam em ascensão. A crise de 2008 vai mudar muito esse cenário todo, né? Mas houve um momento ali que a economia russa exportando muita energia, porque eles vivem muito do gás, do petróleo, né? O barril de petróleo chegou a passar de $100 o barril. Isso injetou muito recurso na Rússia. O Putin conseguiu organizar a seu modo o país, fazendo uma forte aliança com os oligarcas, né, russos, que são os bilionários russos em vários setores, e o próprio Putin é uma figura muito poderosa, né? E uma figura que controla com mão de ferro os opositores, aí tenta de alguma forma barrar a imprensa, né? É acusado de buscar eliminar os seus opositores através de envenenamentos, de mortes misteriosas, que ele sempre nega, é claro, né? Mas parte desses envenenamentos utiliza-se o gás, o Novichok, né? Que é um gás que só o Estado tinha acesso a esse gás durante a Guerra Fria, né? Então, o Putin ele vive nesse universo onde ele centraliza muito poder, ele é um autocrata, né? E ao mesmo tempo é um cara que conduziu a Rússia num processo de recuperação, uma espécie de resgate moral dos russos, né? Reaparelhou o exército e passou a ser um ator importante regionalmente, né? Se aproximou da China e também começou a colocar um certo limite nessa expansão da influência do Ocidente, da Europa, da OTAN, dos Estados Unidos, para dentro do leste da Europa e nas proximidades da fronteira russa, né? E ele começou a delimitar território, né? Então, ele conseguiu desestabilizar a Geórgia em 2008, porque a Geórgia estava cada vez mais próxima da União Europeia e da OTAN. Depois conseguiu desestabilizar a Ucrânia em 2013, né? Anexou a Crimeia da Ucrânia, declarou que na Geórgia, a Abcásia e a Ossétia do Sul, 2 províncias eram independentes, né? E assegurou que seriam independentes pela força militar da russa. E aí ele passou a ter cada vez mais poder, mais influência naquela região, né? E hoje ele tem uma boa aliança com a China está naquele projeto de nova Rota da Seda, né? A China quer interligar a Eurásia mais a África num projeto de vias de comunicação, de transporte, de oleodutos e gasodutos, né? E conta com a Rússia nessa parceria, né, de integração e de ampliação do comércio. O Putin também, quando acabou a União Soviética, nasceu a Comunidade dos Estados Independentes, a CEI, né? Que agrupava parte das ex-repúblicas que formavam a União Soviética. Não entraram na época Letônia, Lituânia e Estônia, depois a Geórgia saiu e depois a Ucrânia saiu. Então, das 15 ex-repúblicas soviéticas, 10 hoje países independentes, claro, formam a CEI, né? Com exceção desses que eu citei, Letônia, Lituânia, Estônia, Geórgia e Ucrânia estão fora, né? Ele mais recentemente lançou a Comunidade Econômica Eurasiática, né? Um bloco que conta a princípio com Rússia, com Cazaquistão e Bielorrússia, né? Mas com a perspectiva de ampliar, já convidou outros para analisar a proposta. E ele também pertence ao que a gente chama de Organização para a Cooperação de Xangai, que é uma organização que tem caráter múltiplo, né? Mas um deles é a questão da maior afinidade em operações militares, né? Isso envolve China, isso envolve Rússia, isso envolve aqueles países da Ásia Central que tem muito petróleo naquela região e gás, né? Cazaquistão, Quirguistão, Tadiquistão, Uzbequistão, né? São os países que formam
essa organização. Índia, Paquistão já aderiram também, que são duas potências nucleares ali do sul da Ásia. Temos os observadores, né, o Irã, a Mongólia, o Afeganistão. Então, aos poucos, de alguma forma, eles respondem ao pacto militar ocidental da OTAN através da Organização para a Cooperação de Xangai. Né? Claro que ela não se limita apenas à questão militar, eles tentam abrir o leque para outros tipos de parcerias e integrações. Né? Mas é importante você ver a Rússia como uma liderança regional naquela área. E tudo isso fortaleceu muito a imagem do Putin como um líder bem-sucedido, né? Um homem forte que a Rússia tem. Os russos, historicamente, não estão acostumados com democracia, nós sabemos disso, estão acostumados com autocratas, né? Sempre tiveram autocratas, e muitos se identificam com o Putin. Ele se tornou um cara muito popular. É claro que com a crise de 2008 para cá, a crise bateu forte em todo mundo, inclusive na Rússia. A Rússia foi um dos países que mais declinou nessa última década, né, dentro dos emergentes, né? E isso bateu forte na popularidade do Putin. Aí ele também é acusado de fraudes em eleições, né? Pessoas que repetem votos, e mesmo as sessões sendo todas filmadas para evitar fraudes, dizem que elas ocorrem, né? Ele cerceia o papel da oposição, prende opositores, né? Tenta cercear também a imprensa, então assim, usa de mecanismos não democráticos, né, para se manter no poder também, né, mas tem eleição e ele fica sendo eleito, mas de certa forma ele manipula, né, e cerceia, e muitos acham que isso caracteriza ele como um autocrata, né, e cada vez mais influente naquela região. E a Rússia se recuperou, agora com essa queda, né, a popularidade dele também caiu, mas ele deu um jeito de conseguir fazer um arranjo, né, institucional lá, que vai ter que ser aprovado pela Suprema Corte deles lá, e também vai passar por uma aprovação popular. Né? Essas medidas que vão poder estender o poder do Putin por mais 12 anos, né, depois de 2024. Né? Ele vai poder ir aí até 2036 no poder. Né? Ser o mais longevo dos líderes russos, né? Vai superar o Stalin. Né? Tranquilo, pessoal? Então, a Rússia, que é uma potência regional, militar, nuclear, energética, né? É um país que tem muitos contrastes, é um país ainda que precisa resolver uma série de dilemas, né? Mas é um país que conseguiu fazer algum resgate, né? É um país que enfrenta violência, terrorismo ainda, na região da Chechênia. O Putin também se notabilizou por ter esmagado, né, o movimento separatista checheno, né? Embora ainda sofra com o terrorismo. Então, a Rússia tem um papel importante, regionalmente falando, não tem mais a expressão global que a União Soviética tinha, né? Isso se deteriorou muito, mas do ponto de vista regional, a Rússia ainda tem muita força e influencia aquela região, principalmente o seu exterior próximo, né? Eu estou me referindo a essa região mais fronteiriça, né? Que você tem Ucrânia, Geórgia, Armênia, Bielorrússia, né? Eles estão sempre muito atentos a essa região. Agora mesmo está tendo um problema lá, um líder do Bielorrússia, né? Que está no poder há mais de 2 décadas, acaba de se confirmar em mais uma eleição, então protestos espalharam pela cidade, e ele se mantém no cargo com o apoio do Putin, né? Então, assim, é uma realidade que você vê naquela região, mas não vamos ter oportunidade de trabalhar melhor todos esses detalhes do exterior próximo russo e das tensões que a Rússia vive num próximo encontro, ok? Espero que vocês tenham gostado, espero ter acompanhado e próximo encontro estaremos juntos. Até logo. A maca encapsulada foi a proteção dos médicos alemães. Os rumores falavam de uma substância perigosa no corpo de Alexei Navalny. O hospital de Berlim confirmou o envenenamento do principal crítico do governo russo, mas não identificou a substância exata. O grupo de Navalny acha que o veneno estava no chá no aeroporto. Minutos depois, o ativista urrava de dor dentro do avião. Eles iam para Moscou, mas o piloto teve que fazer um pouso de emergência em Omsk. O hospital da cidade russa prometeu o resultado do teste toxicológico em 2 dias. Menos de 24 horas depois, o chefe dos médicos declarou que não encontrou o veneno. O diagnóstico foi falta de açúcar no sangue. A família de Navalny pressionou e conseguiu a transferência para a Alemanha.
O hospital em Berlim descobriu que os russos já tinham dado atropina, um antídoto para agente nervoso, exatamente o grupo tóxico que apareceu no exame alemão. No caso do maior político da oposição da Rússia, o envenenamento sempre foi a suspeita. Navalny é um ativista anticorrupção com mais de 4 milhões de seguidores. Ele tinha ganhado destaque no movimento de extrema-direita contra a imigração e pelo porte de arma. Navalny começou a incomodar mais quando divulgou casos de corrupção. Em 2017, o grupo dele filmou um homem tacando um corante no ativista. Nada parou Navalny. Ele e 1000 manifestantes foram presos num protesto sem autorização, o que barrou sua candidatura à presidência. Um veneno também derrubou Sergei Yulia Skripal. O ex-agente duplo e a filha foram encontrados inconscientes num parque em Salisbury, na Inglaterra. A investigação britânica concluiu que 2 russos usaram um agente nervoso. Eles negaram tudo já em Moscou. Famosa é a tradição russa de fabricar veneno. Volodarsky explica que o envenenamento é mais limpo do que atirar ou cortar a garganta de alguém e oferece tempo de fuga. A União Soviética refinou essa estratégia. O caso de Georgy Markov ficou famoso. O jornalista anticomunista búlgaro recebeu asilo aqui no Reino Unido em 69. Georgy Markov continuava denunciando pela rádio crimes que aconteciam na Bulgária, que era aliada da União Soviética. Um dia ele estava aqui na ponte de Waterloo, esperando um ônibus. Se sentiu uma fisgada na coxa. Ele olhou para trás e ouviu o pedido de desculpas do homem que deixou o guarda-chuva no chão. Markov morreu 4 dias depois. A picada com guarda-chuva tinha injetado ricina no corpo dele. Há uma teoria conhecida de que o envenenamento busca um espetáculo. A mensagem aos inimigos é que nada será esquecido nem perdoado. O analista de inteligência discorda. Volodarsky afirma que ninguém quer demonstrar nada, é tudo profissional. Os agentes são especializados e os venenos sob medida. Aconteceu com Alexander Litvinenko. Esse ex-espião do FSB tinha recebido asilo no Reino Unido. Ele foi convidado para um chá com um conhecido russo e bebeu uma mistura com polônio-210. Só reator nuclear produz esse material radioativo. E só governos têm reator. A mulher de Litvinenko contou ao Fantástico que o marido tinha denunciado colegas corruptos a Vladimir Putin, quando ele chefiava o serviço secreto russo, o FSB. O agora presidente da Rússia expulsou Litvinenko. A produção da BBC Putin e Russian Spy Story, a história de um espião russo, mostrou alguns dos 23 dias de Litvinenko no hospital. Antes de morrer, ele acusou Putin como mandante. O inquérito britânico confirmou que, provavelmente, o presidente russo aprovou o assassinato. Putin argumentou que Litvinenko já tinha vendido todas as informações. A hipótese de uma queima de arquivo não faria sentido. Boris Nemtsov era uma ameaça maior. O principal líder da oposição na história recente russa mobilizava grandes protestos. Ele acabou baleado nas costas a 200 metros do Kremlin. Putin disse que mataram um rival só para constranger o governo. O braço direito de Boris acha impossível que o assassinato não tivesse o aval do alto escalão. Além das câmeras do Kremlin, o FSB seguia o líder da oposição. E dali a meses, o protegido de Nemtsov caiu em coma repentino. O diagnóstico oficial em Moscou foi ações tóxicas por uma substância não identificada. Traduzindo, foi um envenenamento. E aconteceu 2 vezes. Eu me senti mal à beça, sem motivo. Em coisa de minutos, eu estava completamente incapacitado. Não conseguia respirar, o coração disparou e fui tendo falência de órgãos. Eu me lembro de pensar que já era. A taxa de mortalidade e envenenamentos de críticos do governo russo é estranhamente alta durante os anos de Putin no poder. Na maioria das vezes, o Kremlin falou em histeria anti-russa. É como se o Ocidente envenenasse a cabeça das pessoas.